Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. Nos diz a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Oremos. Pai querido e santo, obrigado, Deus, por essa manhã de domingo, por esse culto que dedicamos ao Senhor, pela Tua palavra que acabamos de lê-la, que o Senhor agora fale ao nosso coração, nos abençoe, nos instrua, nos edifique, nos exorte, que sejamos alimentados por Ti, por meio do Teu Espírito. Usa-nos, ó Pai, para a Tua glória, honra e louvor. É o que nós te oramos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Tiago é um livro muito rico, com muitos ensinamentos para nós. E eu queria, à luz desse texto que nós acabamos de ler, falar sobre o seguinte tema nessa manhã: Você é aquilo que você faz, não apenas aquilo que você diz. Você é aquilo que você faz e não apenas aquilo que você diz. O que uma pessoa faz fala muito sobre o que esta pessoa é. Por exemplo, você acreditaria em alguém que diz ser um eletricista e não consegue nem mesmo trocar uma lâmpada? Ou você acreditaria em alguém que diz ser um excelente piloto? Obrigado. Não precisa não. Não precisa não. Obrigado. Você acreditaria em alguém que diz ser um excelente piloto e não consegue nem pôr o carro na garagem? Ou você acreditaria em alguém que diz ser um bom matemático, mas não consegue resolver uma conta de 4 vezes 4? É justamente sobre isso que Tiago está nos falando. Tiago também ele quer saber como é que é a pessoa que diz que tem fé, mas não possui obra, uma obra sequer para poder provar essa fé. É um problema sério que Tiago está tratando lá na sua igreja. Uma fé morta e uma fé viva. É disso que Tiago trata em toda a sua carta e nesse texto em particular. Uma fé morta e uma fé viva. Veja que não há oposição aqui entre fé e obras, mas a oposição é entre uma fé morta e uma fé viva. Esse foi um debate muito acalorado na época da Reforma Protestante, e esse texto, principalmente a carta de Tiago, foi centro de várias controvérsias. Inclusive, Martinho Lutero a citava como carta de palha, justamente porque aparentemente dava a entender que a justificação era por obras e não por fé. Mas Tiago, no verso 14, conforme nós lemos, ele nos deixa algumas coisas claras. Ele diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Talvez essa doutrina ensinasse, e daí a controvérsia, que segundo alguns intérpretes, a justificação por meio da fé seria por meio da fé e por meio das obras, aquilo que nós chamamos de sinergismo, ao contrário do monergismo,
a salvação é tão somente um ato de Deus. Veja que Tiago, nesse verso 14, ele levanta duas perguntas, e as duas perguntas são retóricas, e a resposta a gente sabe, as duas respostas são negativas. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Qual é o proveito? Tiago não diz que esta pessoa tem fé que afirma ter. Ele fala de uma fé intelectual, de uma fé nominal, de uma fé morta. E ele diz qual é o proveito desta fé, qual o benefício, qual é o lucro. E no verso 14 ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, semelhante fé, esse tipo de fé. Tiago fala que uma fé que não se expressa em obras não é uma fé salvadora. Este é o ponto de Tiago. E a discussão aqui na época da Reforma, ela foi grande, e ainda em alguns casos, em algumas denominações e igreja, essa discussão ainda existe. É uma discussão entre fé e obras. Por exemplo, os católicos, eles consideram a fé uma obra. Eles associam a fé com os méritos das obras. Quando os protestantes afirmam a justificação pela fé somente, significa a parte do mérito das obras e não a parte da presença das obras. Por isso precisamos fazer uma consideração. A justificação, ela precede ou ela segue a fé. A justificação, no caso, nós sabemos que a justificação, ela precede a fé. A justificação, ela vem antes da fé. Então, como podemos entender isso? Tiago, provavelmente escrevendo para judeus, novos cristãos, no judaísmo, a fé era obra. A fé era a condição para o homem ser justificado. E é justamente contra isso que Tiago está falando. Para o judeu, fé e obra são uma unidade, era a mesma coisa. Mas para Paulo, por exemplo, ele vai nos ensinar que a fé é a aceitação da justificação que Deus oferece ao pecador por meio de Cristo. Nós temos o exemplo de Abraão, e Paulo cita o exemplo de Abraão, que Abraão creu, e ele creu pela fé. O que significa o fato de Abraão ter crido? Pelo menos 3 coisas importantes. A primeira, Abraão creu na promessa de Deus. É uma reação à resposta à graça de Deus. Veja que não dá razão para os méritos das obras. Mas, segundo lugar, a promessa de Deus a Abraão precede qualquer manifestação de graça ou mesmo de fé. E, em terceiro lugar, fé é condição, mas não uma obra própria do homem ao ponto de lhe dar o direito de ser justificado. Portanto, irmãos, fé é a aceitação daquilo que Deus nos oferece. Aceitar é a condição para você receber um presente que lhe está sendo dado. Abraão, ele não depositou a sua confiança nas próprias obras, mas naquilo que Deus fez e faria. Portanto, lembre de uma coisa: fé é instrumental. A fé se apropria da justificação que Cristo nos dá. E o foco da fé não está no ato de crer, mas na justiça de Cristo. Precisamos ter isto claro em nossa mente. A nossa justificação, ela tem a ver com a nossa fé em Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo. Não somos justificados por causa daquilo que a fé é, mas por causa daquilo que a fé se apega e recebe. O que é apreendido pela fé é a justiça de Cristo. E nós nos tornamos participantes
da justiça de Cristo pela fé. Sendo assim, a fé é mais um instrumento do que uma condição, porque condição pode denotar mérito. E não é isso que Tiago está nos ensinando. Veja, nós podemos aparentemente talvez contrapor Tiago com o apóstolo Paulo. E durante a história da igreja, muitos afirmavam que havia uma teologia em Paulo e havia uma teologia em Tiago, porque Paulo fala da justificação pela fé somente e Tiago fala da justificação pelas obras. Como podemos entender aquilo que Paulo fala e aquilo que Tiago fala? Lembrem-se de uma coisa: as obras que Tiago louva não são as obras que Paulo condena, que no caso de Paulo são as obras da lei, obras meritórias. E a fé que Tiago condena, que é a fé morta, não é a fé que Paulo louva, a fé que justifica. Tiago, portanto, ele destaca que se as boas obras forem subtraídas da fé genuína, o que sobra é esterilidade e morte. Paulo ele destaca que se as observâncias legalistas forem acrescentadas ou substituírem a fé genuína, isto resultará também em esterilidade e morte. Paulo ele deixa muito claro que a fé deve produzir frutos. Gálatas 5:6, por exemplo, Paulo fala, Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. O amor segue a fé. A fé pratica o bem. A fé é viva e operante. Jesus também falou sobre isso em Mateus 5,16, no Sermão do Monte. Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Deus quer ver as nossas boas obras. Jesus quer ver as nossas boas obras. As boas obras são louvadas por Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele louva as boas obras, mas ele não fala que as boas obras nos salvam. Qual é o exemplo que Tiago, nesse texto, nos dá de uma fé morta? Veja aí novamente o verso 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Primeira coisa que Tiago nos mostra aqui é que tem crente pobre. Não é porque é crente que ele tem que ser rico. Deus ele dá riqueza para uns e dá pobreza para outros. A própria palavra nos fala isso em Provérbios. E Tiago está dizendo: olha, temos crentes que são pobres. Havia muitos pobres na igreja na época de Tiago, e há também muitos pobres crentes entre nós. E Tiago se preocupa com eles. Um irmão ou uma irmã. Havia, portanto, esse cuidado da parte de Tiago. Olha o que Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos 15, 26, sobre a Macedônia. Ele diz: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Eram pobres e eram santos, e que viviam em Jerusalém. As igrejas mais ricas deveriam levantar uma oferta para abençoar os santos pobres de Jerusalém. Por causa da pobreza dos irmãos, Tiago então apresenta o evangelho do ponto de vista do oprimido. Se nós observarmos no Novo Testamento, os dois autores que mais falam sobre pobreza e riqueza é Lucas e Tiago. Lucas e Tiago são os escritores do Novo Testamento em cujos livros
as palavras pobreza e riqueza mais aparecem. Lucas fala muitos ais contra os ricos, os repreendendo e os exortando. Tiago, portanto, está falando de uma fé morta inútil. O que é uma fé morta inútil? Quando não se ajuda o necessitado. Uma fé que se realiza no amor ao próximo é a fé que Tiago está defendendo. A fé salvadora, ela deve resultar em ações que imitam Deus. Tiago, portanto, nos mostra aqui que fé sem obras é igual a palavras de compaixão que não são seguidas de atos de compaixão. Uma fé morta, diz Tiago, não tem proveito para um necessitado, pois ele não recebe nenhuma ajuda de uma pessoa com uma fé morta. As obras, elas nunca tomam o lugar da fé, mas revelam a existência da fé. É dever nosso, é dever do povo de Deus suprir as necessidades dos pobres. Deuteronômio 15 fala-nos muito sobre isso. E Tiago nos diz no capítulo 2 que não fazer isto é desobedecer à lei de Deus. Você vê um pobre, um necessitado, e diz Tiago: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Não basta dizer, Tiago está nos falando, não basta dizer shalom, Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te aqueça, Deus te alimente. Não, Tiago está dizendo, é preciso fazer, é preciso agir. Devemos notar também que cuidar dos necessitados, cuidar do corpo, não fica fora das atividades espirituais inerentes a cada um de nós que demonstram com seus atos a sua fé. O que se deduz desses comportamentos? O último versículo, indo para a nossa conclusão, verso 17, ele diz: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Lembramos novamente que o contraste não é entre fé e obras. O contraste é entre uma fé viva e uma fé morta. Assim como a compaixão professada sem ações é falsa, o tipo de fé que carece de obras é uma mera profissão vazia e não genuína. Vejam que Tiago deixa aqui 3 características de uma fé morta. O que é uma fé morta? Não aproveita, não salva e é morta. E no livro de Tiago todo, nós temos a fé como um centro unificador. E Tiago nos fala sobre esta fé em seu livro todo. Ele nos fala que é pela fé em Deus que nós suportamos as provas. Ele fala que pela fé pedimos sabedoria, pela fé resistimos à tentação, pela fé controlamos a língua, pela fé cuidamos dos órfãos e das viúvas, pela fé nos guardamos sem nos contaminar com o mundo, pela fé amamos o próximo, pela fé nós ofertamos para que as necessidades físicas e materiais do pobre sejam atendidas. Em suma, vivemos como praticantes da palavra, uma fé viva. Tiago nos ensina, portanto, que fé e vida consagrada são 2 faces de uma mesma moeda. A ortodoxia sem piedade é algo estéril e sem vida. Doutrina que não se traduz em vida é inútil. Palavras apenas não alimentam um faminto e nem agasalham aquele que está com frio. Convido a igreja para juntos lermos um texto, fechando a nossa meditação nesta manhã, 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18. Vamos ler juntos 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18. Já está aí na projeção. Leamos juntos? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração,
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que esta seja a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Calvino diz, somente a fé é que salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. As obras as acompanham. Que Deus nos dê, queridos, uma fé viva e não uma fé morta. Deus nos abençoe.